Hoje nós iremos falar sobre a diferença entre princípios e regras de uma forma tão facilitada que até uma porta irá entender sobre este tema. Então aproveita e já se inscreva no canal, curte este vídeo e compartilha com aquele que precisa de uma informação tão legal como esta, tão diferenciada, tão maravilhosa. Olha só, ficaria perfeito se tivesse, né? Aquela entrada do Jornal Nacional, aquela musiquinha, aquela parte que o vídeo corta e tem a logo do canal, aquelas coisas, né? Mas eu não tenho tempo para fazer esse tipo de coisa, não. Então, nós iremos falar sobre a diferença entre princípios e regras. Porque teve um tempo que o pessoal achava que princípio não era importante. E o que você precisa saber é que normas é o gênero. E aqui embaixo você tem princípio e regras, que são as espécies. Norma tá um negócio aqui grandão. Você quer ver? Ó a norma aqui, ó. Essa cumbuca, essa vasilha, essa Tupperware bem aqui. O nome dela é Norma. Norma, o nome dela é Norma. E a Norma tá grávida, porque você tá vendo que ela tá bem redondinha, né? Ela tá grávida. E quando a gente vai fazer o parto da Norma, que por incrível coincidência é hoje, né? Aí, mamãe, eu quero leite. Ah, meu Deus, nasceu um menino. O nome dele é Princípios. Olha aí que coisa mais bonitinha. Tem outro ainda, Norma do céu. Quem que é o pai desses moleque? Unhé, mamãe, me dá boneca. Oh, Norma, nasceu aqui uma filha, olha, menina, e o nome dela é Regras. Então você, a partir disso, você vai entender que regras e princípios são normas, são espécies de normas. Agora vamos fazer a diferença. O princípio, ele é uma coisa abrangente. Ele é uma coisa que pega todo mundo ali. É um valor, é um fundamento. Ele é abstração. Ele pode ser usado e deve ser usado, muito usado. Quanto mais você usar, melhor. Esse é o tal do princípio. É igual dinheiro. Quanto mais você usa, melhor. Quanto mais você gasta, melhor. Quanto mais você compra, melhor. Use o princípio, porque ele é para isso. Ele é genérico. Ele envolve todos os momentos, todos os casos. Ele está presente em larga escala, a todo tempo. Já as regras, elas são 8 ou 80. Ou você aplica essa regra, ou você não aplica essa regra. Matar alguém. Ai, mas o fulano tá vivo, não conseguiu matar. Então não matou alguém. Não é matar alguém, é outra coisa. Essa parte aí a gente já não aplica, porque ela é 8 ou 80. As regras, elas não deixam dúvidas. É muito bem explicadinho. Furto, tá lá no seu cantinho. Lesão corporal, tá lá no seu cantinho. Muito bem explicadinho para não aparecerem dúvidas. Não é interessante que surjam dúvidas quando você vai se aplicar uma regra. Elas podem ser impositivas, elas podem ser proibitivas, ou elas podem ser até permissivas. Você pode se separar se você quiser. Se você quiser terminar o seu casamento, você não é obrigada, mas você pode se divorciar, tá? Então, elas devem estar de acordo com estes princípios. Opa, quem que é o irmãozinho que nasceu primeiro? Foi o princípio, né? O princípio nasceu primeiro. Então, essa irmãzinha aqui que nasceu depois, opa, vamos seguir o exemplo do irmãozinho. Quem que é a música? Quando a regra, ela dança conforme a música. Quem que é a música? O princípio. O princípio toca e a regra dança. Então, primeiro surge o princípio e depois surgem as regras. As regras, elas devem estar de acordo com os princípios. As regras, elas devem ser baseadas, fundadas, criadas, olhando para os princípios. Então, eu estou aqui criando uma regra, mas eu estou de olho no princípio bem ali, porque eu não posso, de forma alguma, fazer uma regra que vai contra aquilo que está no princípio. O princípio é um fundamento, o princípio é um valor. E quando há um conflito entre princípios
Eu vou usar da harmonia, eu vou usar da ponderação, porque eu posso aplicar dois princípios ao mesmo tempo. Eu posso aplicar, mais esse ou mais aquele, eu posso fazer essa ponderação. E por eu fazer essa ponderação, de falar, não, vou usar um pouquinho aqui desse, um pouquinho daquele, não quer dizer que porque eu usei esse princípio e deixei esse, ele deixou de existir. Ele não vai mais funcionar. Não, naquele caso eu escolhi usar este princípio e deixei aquele de lado, mas ele continua muito bem, plenamente funcionando, plenamente ativo e pode ser usado em outro caso. Quando surge um conflito entre as regras, existe aí, como que a gente vai resolver um conflito entre as regras? A gente vai resolver pelo critério cronológico. Quem que veio primeiro, quem que veio depois? Veio uma regra, depois desta daqui, surgiu uma regra onde ela trata sobre cláusulas que conflitam esta daqui. Mas a regra que veio depois, essa prevalecerá. Ao critério da especialidade. Tem uma lei geral e tem uma lei específica. E nessa lei específica é muito mais bem tratado sobre aquele assunto. É muito mais bem tratado sobre o desarmamento, sobre as drogas. Então, qual lei eu vou usar? Aquela geralzona ou aquela que pegou e sentou e falou, não, vamos fazer isso aqui só sobre as drogas. Então, aqui vai ter tudo sobre as drogas. Eu vou usar essa lei específica sobre as drogas, sobre o desarmamento. E outro critério é a hierarquia. Qual lei que é mais poderosona? Surgiu uma lei ali, só que ela entra em confronto com a Constituição Federal. Opa, peraí, Constituição Federal, não, você tá de brincadeira, né? Constituição Federal é a Constituição Federal, é a Suprema, não tem como. Hierarquia. É assim que eu resolvo os conflitos entre as regras. Enquanto nos princípios eu vou fazer aquela ponderação. O que é melhor eu usar nesse caso? Veja bem como tem muita diferença entre os dois.